E se eu te dissesse que, a cada vez que você busca algo no Google, o seu cérebro decide esquecer um pedaço da sua própria memória? Parece exagero? Pois não é ficção. É neurociência. Pense rápido, você lembra o número do seu melhor amigo? Ou o nome completo de todos os professores do colégio? Provavelmente não. E não é porque você ficou mais esquecido, é porque a forma como o mundo guarda informação mudou. E o seu cérebro também mudou com ele. Se isso já aconteceu com você, você é parte de uma geração com o primeiro cérebro parcialmente terceirizado da história. Sim, a internet está, de fato, reconfigurando a sua memória. Não só o que você lembra, mas como você lembra. Estudos da Universidade de Columbia e de Harvard chamam esse fenômeno de efeito Google, a tendência de esquecermos informações facilmente acessíveis online. E o mais curioso, eu também percebi isso em mim. Eu lembro de cada detalhe dos vídeos que edito, mas não sei mais de cor o número da minha própria casa de infância. Mas o que está realmente acontecendo dentro do nosso cérebro? Será que estamos ficando dependentes? Ou evoluindo para uma nova forma de inteligência? Nos próximos minutos, você vai entender como a internet alterou a arquitetura da memória humana, o que a neurociência já descobriu sobre isso e por que talvez não seja possível voltar atrás. Mas antes de entender como esquecemos, precisamos lembrar quando tudo começou. 1971, Universidade da Califórnia. O engenheiro Ray Tomlinson envia o primeiro e-mail da história. Uma simples linha de texto que, sem saber, inaugurou o hábito humano mais viciante do século seguinte, a troca instantânea de informação. A internet nasceu com uma utopia: democratizar o conhecimento, criar uma mente coletiva onde todos pudessem acessar tudo, de qualquer lugar. Era o sonho dos pioneiros da ARPANET. Um mundo sem fronteiras de informação. Mas quanto mais informação criávamos, menos tempo tínhamos para absorvê-la. O cérebro humano, projetado para armazenar lembranças significativas, passou a lidar com dados demais, rápidos demais. E o que o cérebro faz com o excesso? Ele começa a selecionar o que vale a pena lembrar. E foi aí que ele decidiu que se o Google lembra por nós, não precisamos lembrar de tudo. Em 2011, a psicóloga Betsy Sparrow publicou o estudo que virou o conceito de memória de cabeça para baixo. Testando voluntários, ela percebeu que quando as pessoas sabiam que poderiam encontrar uma informação na internet, lembravam menos da própria informação, mas lembravam onde encontrá-la. Era a primeira prova de que nossa mente estava criando um novo tipo de memória, a memória externa. Isso parecia prático, mas havia um custo. A memória humana não é só armazenamento, é identidade, é o fio que conecta passado e presente. Quando terceirizamos lembranças, terceirizamos partes da nossa história pessoal. Com as redes sociais, o problema se acelerou. O feed infinito condicionou nosso cérebro a fragmentar a atenção em microdoses. Pesquisas da Microsoft mostraram que o tempo médio de foco caiu de 12 segundos em 2000 para menos de 8 segundos em 2023, menos que o de um peixe dourado. E esse é o ambiente em que nossa memória tenta sobreviver. O que acontece com uma espécie quando ela não precisa mais lembrar? Hoje, delegamos tudo: contatos, aniversários, trajetos, senhas, pensamentos. A nuvem virou extensão da mente, mas sem perceber, também entregamos nossa autonomia cognitiva. O poder de lembrar é o poder de decidir. Estamos cada vez mais conectados e cada vez menos presentes dentro de nós mesmos. E se o cérebro humano está mudando, o que acontece com quem nasce nesse novo modelo mental? Essa é a pergunta que abre o próximo capítulo. A geração Z já nasce com acesso instantâneo a respostas, mas também com uma memória mais rasa, não porque são distraídos, mas porque o cérebro aprendeu que não precisa guardar o que está a um toque de distância. Mas o que acontece com o cérebro quando ele para de reter? A memória humana se divide em 3 estágios: sensorial, de curto prazo e de longo prazo. Quando algo é repetido e emocionalmente relevante, o hipocampo envia esse dado ao córtex. É assim que lembranças se fixam. Mas o uso contínuo da internet interrompe esse processo, criando o chamado efeito de substituição cognitiva. Nosso cérebro prefere lembrar o caminho do link, não o conteúdo em si. Pesquisadores da Universidade de Stanford observaram que multitarefas digitais reduzem a densidade de matéria cinzenta no córtex cingulado anterior, área responsável pela atenção e controle da memória. Em outras palavras, alternar constantemente entre abas, notificações e apps literalmente enfraquece as rotas neurais da concentração. E quanto mais fraco o foco, mais fraca a lembrança. Plataformas digitais foram desenhadas para capturar tempo, não para preservá-lo.
O modelo de atenção infinita é lucrativo. Quanto menos você lembrar, mais você volta. A economia da distração transformou a memória humana em um produto descartável. Você já abriu o celular sem saber por quê? Comente se isso te soa familiar. Seu cérebro só seguiu o padrão que ele mesmo aprendeu. Antes, lembrar era um ato de sobrevivência. Agora, esquecer é um ato de adaptação. Somos uma espécie que trocou sabedoria por conveniência. A internet não destruiu nossa memória. Ela a terceirizou. Nos tornamos seres híbridos, metade biológicos, metade digitais. A lembrança vive em outro corpo, em outro servidor. Mas, se a memória é o que nos torna humanos, o que acontece quando ela deixa de morar dentro de nós? Pense em uma lembrança que o Google não pode te devolver. Agora imagine perdê-la. Saímos de um ideal de liberdade para uma dependência invisível, de uma enciclopédia global para uma mente fragmentada. E talvez o maior desafio do nosso tempo não seja aprender, seja lembrar de lembrar. Mas, e se existisse um jeito de usar a internet sem perder a memória? Começamos com a promessa da informação livre. Descobrimos a comodidade do esquecimento. E agora, enfrentamos o preço de viver com uma mente que não é mais inteiramente nossa. A internet não é o inimigo. O problema é acreditar que ela lembra por nós, porque lembrar é mais do que guardar dados. É o que nos mantém conscientes de quem somos. O cérebro humano evoluiu para registrar emoções, rostos, histórias. Mas nenhuma nuvem digital consegue armazenar o que sentimos quando vivemos algo de verdade. Então, antes de fechar essa aba, faça um teste. Desligue o celular, feche os olhos e veja o que ainda consegue lembrar, sem precisar buscar. Porque talvez lembrar seja o último ato realmente humano.